Boa noite, advogado, advogada. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live de quinta com conteúdo de primeira. Para quem está chegando por aqui agora, eu sou Daphne Cunha, sou especialista em custas processuais cíveis do TJRJ e aqui nesse perfil eu te ensino a acelerar suas ações em pelo menos 12 meses dominando as custas do TJRJ. Boa noite, meu amigo Denis, tudo bem? Como é que você está? Seja bem-vindo. Vamos entrando nessa live, gente. Vou aproveitar aqui para convidar algumas pessoas. Vamos lá, convidando todo mundo para a live. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto de extrema relevância e importância para vocês, tenho certeza absoluta disso. Vamos lá, tô chamando, convidando aqui o pessoal, esperar o pessoal entrar. Vamos lá, estou convidando. Enviei uns convites. E se você não costuma passar por esse perfil, eu vou te contar que toda quinta-feira a gente tem essa nossa live de quinta com conteúdo de primeira, tá? Eu normalmente ou eu trago convidados, outros advogados, operadores do direito, para a gente sempre conversar sobre temas relevantes para a sua atuação aqui no TJRJ e muito focado na questão das custas, que é a minha especialidade, né? Mas em algumas semanas eu faço essa live sozinha e eu trago temas, né, que eu posso desenvolver aqui com vocês e trazer para vocês essa percepção que eu tenho de todo esse tempo de prática. Já são 14 anos em que eu atuo no Tribunal de Justiça e que eu posso te trazer toda a minha experiência, né? Posso te trazer dados e informações muito relevantes e que vão fazer com que você pense de um jeito diferente. Porque é a visão, gente, por trás do balcão. Você tem a sua visão como advogado, na sua atuação como advogado. Mas eu posso te dar uma visão diferente de quem analisa suas petições, de quem vê o processo todo tramitando por dentro. Então, eu tenho condições de te contar exatamente quais são as coisas que funcionam e as que não funcionam. O que faz o seu processo andar mais rápido ou o que faz o seu processo atrasar. E é sobre isso. É muito mais do que custas o que eu trago para vocês aqui no método, aqui no Help Juris, né? Aqui no perfil, lá no nosso canal no YouTube. É muito mais do que custas que eu levo para os meus alunos lá no método Help Juris. Eu falo sobre procedimentos, sobre processo civil, sobre tudo o que de fato faz com que você possa amenizar a lentidão do judiciário. E doutor, doutora, eu tenho certeza absoluta que o tempo de trâmite processual é algo que impacta muito para você na sua carreira, porque impacta muito para os seus clientes. Quem te procura para entrar com uma demanda judicial tem pressa. Quer resolver o mais rápido possível aquela questão. É lógico que às vezes você pode estar indo pelo réu, devedor, que quer mais que o negócio se arraste. Mas, se você que está entrando pelo demandante, né, pelo autor da ação, naturalmente, você quer que aquela demanda tenha a resolução mais rápida possível. E, infelizmente, a gente sabe que são muitas as questões que levam à morosidade do judiciário, né? São muitas questões. Então, é complexo você querer dizer que é só esse ponto ou só aquele. Lógico que não é. Né? É todo um conjunto, né, de questões, de problemas que acabam acarretando toda essa lentidão e que impacta tanto. Né? O CNJ fez um estudo, ele faz esse estudo todos os anos, né, faz um retrato mesmo do judiciário no Brasil todo. E com relação ao tempo de trâmite processual, infelizmente, aqui no estado do Rio de Janeiro, nós ficamos no primeiro lugar. É um dado horrível, que ninguém gostaria, mas é isso que acontece. E, em média,
uma ação aqui no estado do Rio de Janeiro, ela tramita por 3 anos e 9 meses até a sentença de mérito. Eu não estou nem falando do processo inteiro. Só até a sentença de mérito. E se você ainda tiver que executar essa sentença, então a gente vai lá para 4, 5 anos, né? Então, o que hoje é o nosso tema e que eu quero conversar com vocês sobre isso? Sobre a única mentalidade que você pode ter e que vai, de fato, trazer celeridade para os seus processos, tá? E, atenção, que eu não vou estar aqui falando só de custas, não, tá, gente? É lógico que eu vou abordar a questão das custas, mas eu quero falar para vocês de algo muito mais amplo do que isso. E também não é papo de coaching, vocês podem ficar tranquilos, tá? Doutora Nara, seja bem-vinda. Então, é assim, existe, vamos colocar duas posturas, né, que são antagônicas e que elas realmente vão ditar, doutora Josiane, seja bem-vinda, e que elas vão ditar aí a forma como você vai atuar na sua profissão. Não só na sua profissão, mas na sua vida, né? Você tem duas opções. Você tem o vitimismo e você tem a determinação, tá? Você pode escolher estar num desses dois lugares. E eu te falo que eles são, de fato, antagônicos, tá? Porque se você tomar a postura de ser vítima, você não vai conseguir ter determinação para agir. Então você precisa escolher um dos dois lugares para estar. E quem é vítima escolhe a seguinte postura. E a gente vê isso o tempo todo. É a postura de reclamar. E eu não estou falando que reclamar é errado, tá, doutora? Reclamar faz parte, tá? Reclamar da situação, ver a realidade, achar que não tá boa, querer que ela mude. Reclamar faz parte. Mas eu estou falando de uma reclamação que não te deixa sair do lugar. Daquela reclamação daquelas pessoas que optam por só colocar problema, fazer críticas, mas não tomar nenhuma atitude. Não pensar no que elas poderiam fazer para solucionar aquela questão dentro da possibilidade dela, dentro da área dela de atuação. Então, é para você ficar mesmo com a caraminhola na cabeça. Daphne, você está falando que eu, como advogada, como advogado, eu tenho como atuar de forma que eu diminua a lentidão do judiciário? Tem. Tem, doutora, e eu vou te falar que a sua atuação vai ter um impacto enorme nessa questão da lentidão dos processos. A morosidade do judiciário, ela se deve por inúmeras questões, como a gente falou. Mas, com a sua atitude, de forma muito mais correta, de forma que você economize em atos processuais, isso vai gerar para você uma grande economia de tempo. Grande economia de tempo. Por isso que você pode tomar esse lugar de ser vítima. Ah, meu Deus, mas o judiciário é muito moroso, o judiciário é muito lento, porque nenhuma ação anda, porque não tem mais condição de ser advogado. E aí tudo para você vai ser um grande problema para você se vitimizar. Ah, porque tem 160 mil advogados no estado do Rio de Janeiro, é impossível de se destacar. Ah, porque é impossível ter uma ação que tramite de forma mais rápida, isso não existe. Ah, porque eu vou ter que ficar pendurada no balcão virtual. Ah, porque... Essa é a posição da vítima. A vítima faz assim. Ela vê problema em tudo e não arruma solução para nada. E você pode estar nesse lugar. Só que você não nasceu nele, não, tá? Ele não é intrínseco a você. Você pode trocar de lugar. Você pode ir para o lugar da determinação, que é o que eu quero te apresentar hoje como a única mentalidade possível para fazer os seus processos tramitarem de forma mais rápida. E essa determinação é o quê, doutora? É você, dentro da sua possibilidade, do seu campo de atuação, você vai fazer tudo o que for possível para acelerar a sua ação. E eu não estou falando de você ficar pendurado no balcão virtual, no telefone, mandando e-mail, abrindo ouvidoria. Doutora, eu sei que o que eu vou falar é extremamente polêmico. Você pode discordar de mim, tá? Fica à vontade, pode discordar de mim. Mas a questão é a seguinte: toda vez que você está lá no balcão virtual, no e-mail, na ouvidoria,
no fundo, você está tirando o servidor do posto de trabalho dele, de processar, de digitar, de analisar o seu processo, para analisar a sua reclamação. E eu não tô falando que você não tem que fazer balcão virtual, não, tá? Que você não tem que fazer ouvidoria, não, tá? Não tô falando isso. Eu jamais diria isso. Esse é o seu direito e você tem mais que fazer. Mas você tem que fazer quando isso é de fato necessário. E existem situações em que isso é necessário, em que é preciso fazer e tomar essas atitudes. Mas o que a gente vê na maioria dos casos é que os advogados utilizam mal essas ferramentas. Eles gastam o seu próprio tempo que eles poderiam estar utilizando para fazer com que seus processos de fato andassem mais rápido, e estão tomando tempo também de todos os servidores e de todos os juízes, tá? Que poderiam estar com aquele tempo ali liberado para analisar os processos. Então eu quero que você pense sobre isso, tá? Que a determinação é quando você utiliza as ferramentas que estão nas suas mãos. Você pode estar perguntando, Daphne, já não gostei disso. Você falou que eu não tenho que fazer balcão virtual. Não estou falando que você não tem que fazer. Estou falando que você tem que usar isso com inteligência, no momento certo, quando realmente isso é necessário. Tá, mas então o que eu posso fazer? Eu vou te falar o que você pode fazer. E aí a gente entra, uma das questões é a questão das custas processuais. Vocês não fazem ideia do percentual de ações que passam por mim todos os dias. E olha que todos os dias eu analiso dezenas e dezenas de processos. Vamos botar aí uns 40, 50, às vezes mais, às vezes menos, depende da complexidade, do tamanho do processo. E eu posso garantir para você que cerca de 90% dessas ações que têm recolhimento de custas têm recolhimento incorreto. E isso gera, sabe o que, doutor? Sabe o que, doutora? Isso faz, toda vez que você não se adianta no recolhimento, toda vez que você recolhe de forma equivocada, o seu processo volta para a fila do processamento. Porque a serventia vai lá, certifica que aquelas custas ou não foram recolhidas, te intima para recolher. Vai para sua intimação, você tem que peticionar, volta para a fila do processamento até ser analisado novamente pelo servidor. E aí, se você não recolheu corretamente, ele pega, certifica que está incorreto, te intima para complementar, volta para sua intimação, você peticiona de novo, volta para o processamento. Esse ciclo, eu chamo de ciclo vicioso de processamento. Isso é o que eu desejo profundamente que você saia, que você tire todos os seus processos desse ciclo vicioso. Porque cada ato desse pode levar, em média, isso é uma média, tá? Aí vai depender muito ainda da vara em que esteja tramitando o seu processo. Você vai levar 3 meses, mais ou menos, entre cada um desses itens. A doutora Josiane dizendo que concorda. Doutora Josiane, eu tenho certeza absoluta que só de você estar aqui, só de você ter percebido isso, porque às vezes para o advogado, eu entendo, tá? Que para o advogado, às vezes é difícil ter essa percepção. Por quê? Ele tem aquelas demandas dele. Se você não atua, né, num escritório que tenha centenas de processos, né, aqueles grandes escritórios, para você ter noção do impacto daquilo em muitos processos, às vezes você é autônomo, você está começando, você tem ali poucos processos, uma pouca dezena de processos, entendeu? E aí você não consegue ter a percepção do quanto isso está impactando nas suas ações. É para isso que eu estou aqui para te alertar, para te tirar dessa posição do vitimismo e te trazer aqui para a determinação. Além das custas, que eu falei para vocês que eu ia falar muito mais do que sobre custas aqui. Além das custas, o que mais que você pode fazer para acelerar suas ações? Você pode, doutor, doutora, peticionar de uma forma mais eficiente. E como é que você faz isso? Você faz isso trazendo petições mais completas. Petições que trazem ali todas as informações necessárias para o próximo passo do processo. Quer ver? Eu soltei hoje um conteúdo que eu gravei em um Reels falando sobre 3 atitudes que aceleram seu mandado de pagamento. E tem tudo a ver com isso que a gente está conversando aqui hoje, sobre essa mentalidade para acelerar suas ações. E quais foram essas 3 dicas que eu dei lá nesse Reels? Eu te falei que, primeiro, é importantíssimo que você traga na sua petição as informações completas de quem é o beneficiário daquele mandado de pagamento.
o nome completo, o CPF ou CNPJ, os dados bancários. Aconteceu isso essa semana, tá? Vou te contar uma história aqui que você já vai ver que só nesse primeiro item a pessoa já perdeu 4 meses para receber o mandado de pagamento dela. Ela pegou, peticionou, trouxe lá os dados do beneficiário, trouxe o número da conta, a agência e não falou qual era o banco. Esse processo ficou na fila. Quando entrou para ser analisada a petição, o cartório foi lá, analisou e verificou, opa, não tem o banco. Intimou o advogado para fazer a informação do banco. O advogado prontamente foi lá e trouxe uma nova petição, informando agora qual era o banco, né, que faria o recebimento daquele valor. E aí, quando voltou de novo o processamento, é que a serventia foi fazer a conferência se tinha ocorrido o recolhimento de custas processuais. E não tinha ocorrido. Voltou de novo a intimação para o advogado. Então, doutor, olha isso. Toda vez que você faz um requerimento, se é de um mandado de pagamento, por exemplo, que é o momento mais importante, o mais esperado do processo, que é o seu cliente receber, você receber os seus honorários de sucumbência, você tem que estar atento a isso. Então, o que você vai trazer? Dados do beneficiário, completos. Não fica economizando ali nessa petição, não, tá? Traz os dados completinhos, de forma concisa, objetiva, mas completa. Tá? Traz, por exemplo, indica a folha onde é que está a sua procuração com poderes para receber. Isso agiliza muito, tá? Agiliza o trabalho do cartório. Pensa o seguinte, toda vez que você está agilizando, se você e todos os advogados pensassem dessa forma, vou agilizar, eu vou trazer aqui o mais mastigado possível para o servidor e para o juiz, para que ele possa analisar de uma forma mais rápida o meu processo. Você sabe o que significa isso? Que às vezes ao invés do servidor gastar 20 minutos fazendo um mandado de pagamento que ele tem que ficar analisando o processo inteiro. Gente, não é só apertar botão, tá? Não é só apertar botão. Quando você tem essa visão, você entende como as coisas funcionam. A gente precisa fazer análise. Por quê? Porque nós somos responsáveis por aquele valor que está sendo liberado. É o nosso nome que está ali. Se der algum problema e a gente tiver que ser cobrado por isso numa ação regressiva, o nosso nome vai estar lá. Então a gente tem por obrigação funcional fazer toda uma análise, toda uma conferência. Então se você traz na sua petição todos os dados possíveis, tá? O que acontece? Ao invés de levar 20 minutos analisando um processo e fazendo um mandado de pagamento, eu vou fazer em 3 minutos, em 5 minutos. E o que isso significa? Que nós vamos fazer muito mais processos. E aí, ao invés de fazer uma ação, nós vamos fazer 5. Um mandado de pagamento, nós vamos fazer 5, 6 mandados de pagamento. Agora, me diz se isso não traz um impacto extremamente positivo para o judiciário, para as partes e para os advogados. Extremamente positivo. Outro item que eu trouxe lá no Rios, que tem tudo a ver com essa mentalidade que a gente está conversando aqui agora. Além de você, então, trazer as informações completas sobre o beneficiário, o que mais que você tem que trazer nessa petição? Você precisa trazer ali os dados completos. Oi, doutora Cleide, doutora Marcela, boa noite. Doutor Casanova, doutora Cláudia, sejam todos muito bem-vindos, tá? E o que mais que você tem que trazer, por exemplo, nesse seu mandado de pagamento? Gente, mas isso serve para tudo, tá? Eu tô falando mandado de pagamento, mas a lógica é para ser aplicada a tudo. O que você vai trazer ali? Os valores desse mandado de pagamento. Parece óbvio, né? Eu sei que parece óbvio, mas às vezes o óbvio precisa ser dito. Porque muitos advogados, às vezes, têm receio, escuta o que eu vou te falar, tem receio de colocar o valor ali, porque acham que o mandado de pagamento vai ser gerado só no valor que ele colocar. E aí, como aquela conta judicial, ela gera rendimentos, né? O advogado às vezes fica com receio. Ah, não, então não vão liberar para mim os rendimentos, não vou colocar valor, não, vou pedir só liberação do valor. Doutor, é muito importante você colocar qual é o valor inicial, porque às vezes tem vários valores naquele processo. E aí a gente fica perdido. E às vezes o que a gente poderia ter levado 5 minutos, a gente leva horas analisando um processo para entender qual é o valor que tem que ser liberado. Então, seja específico, tá? E como é que você resolve essa questão, por exemplo, do valor que você está com receio? Você vai colocar o valor do depósito, o valor inicial do depósito, e você vai acrescentar essa expressãozinha mágica, com acréscimos legais.
com acréscimos legais. Essa é a expressão mágica que você vai colocar e vai fazer com que você receba muito mais rápido esse valor, tá? Além disso, você já indica também, você fala o valor com acréscimos legais e você indica onde é que está a folha desse depósito. E você indica onde é que está a folha da decisão do juiz que deferiu esse mandado de pagamento. Olha que poderoso que isso é. Doutor, doutora, o que você leva 5 minutos fazendo gera meses a menos de processo. Faz com que o seu pedido seja analisado e de pronto deferido. E qual que é a terceira coisa? Eu trouxe a terceira atitude lá nesse Rios também, que vai fazer o seu mandado de pagamento sair logo, que é você adiantar as custas processuais. Agora a gente entra nas custas. Isso é muito importante. E você não pode esquecer que se o seu cliente tem gratuidade de justiça, essa gratuidade ela não se estende para você. Como advogado, você vai ter, tá, que recolher as custas desse mandado de pagamento. Não se esqueça de recolher a taxa judiciária pela execução dos seus honorários de sucumbência, se for o caso. E se você tiver condições de pedir gratuidade para você, você vai ter que fazer esse requerimento em separado para você, para que o juiz analise a sua situação, às vezes é o caso, né, para deferir a gratuidade de justiça só para você. Mas aí pensa se vai valer a pena, porque se for só as custas do mandado de pagamento, gente, é R$13,70. Às vezes não vale a pena você pedir gratuidade para não pagar R$13. Então pensa nisso antes de só agir no automático. Tá? O que eu quero te dar aqui é essa mentalidade para você sair do automático. A doutora Josiane está falando que agora vai fazer dessa forma. Excelente ensinamento. Que bom, doutora Josiane. A doutora Josiane, gente, ela é aluna do método Help Juris. E lá, doutora Josiane, eu falo muito disso no módulo do peticionamento eficiente. Tá? Eu falo exatamente sobre essas questões do que você tem que fazer para a sua petição ter mais eficácia. Para você realmente trazer mais celeridade para os seus processos. E eu quero te contar o seguinte, quais são as 3 fases pelas quais os meus alunos passam, tá? São 3 fases. E que eu tenho certeza que você também vai passar. E é o seguinte, até cair a ficha dessa mentalidade, as 3 fases até cair a ficha da mentalidade, tá? Que é a seguinte, a primeira fase é a fase da negação. Você nega o problema. Quando o advogado, a advogada, me ouve falar pelas primeiras vezes, ele vira e fala assim, isso é um absurdo. É um absurdo, não podia ser assim, a justiça não podia ser desse jeito, as custas são complicadas demais, eu não concordo, o tribunal tem que fazer alguma coisa com relação a isso tem que ser mudado, tem que mudar a lei, tem que mudar o sistema, a OAB tem que fazer alguma coisa com relação a isso. Essa é a primeira atitude, essa é a primeira fase. E doutora, você não está errado nisso não, tá? Você está certo em estar indignado, porque gera muita indignação mesmo. Não era para ser assim mesmo. Mas aí é que tá. Não era para ser assim, mas é assim. E você tem 2 opções. Você pode ficar naquela posição de ser vítima, ou você pode ser determinado e partir para ação. E se você resolve que você não vai esperar, que você não vai colocar nas mãos de outras pessoas, do Tribunal de Justiça, da OAB, do Papa, sei lá de quem, que vai resolver o problema para você, porque a gente sabe que a questão da complexidade das custas e da morosidade do judiciário, essas 2 questões, são questões sistêmicas e muito profundas. E que demandam alteração legislativa, demandam vontade política. Porque se a gente está falando de alteração de lei, a gente está falando de política. Então você demanda, né, votação lá na LERJ, você demanda que o governador sancione. Então, você tem toda uma questão estrutural que passa pela questão legislativa, mas vai também para a questão administrativa do tribunal. A OAB tem feito um trabalho incrível no sentido de fazer tudo que está ao alcance dela enquanto instituição, tá? Tem feito mesmo. Eu acompanho bastante por aqui. E essa é uma pauta de todos os advogados na OAB.
Não importa lado, não importa política, essa é uma pauta de todos os advogados. Porque as custas não só são extremamente complexas, como são muito caras aqui no estado do Rio de Janeiro. E tem um grande impacto. Então, quando cai essa ficha disso tudo que eu tô falando para você, você entra na segunda fase, que é o quê? A fase da aceitação. E aí você vira e fala assim, Daphne, realmente, isso é um baita problema. Eu fico indignada, eu não concordo, mas eu vou esperar até quando? Até quando, doutora, você vai esperar? Para tomar uma atitude e para ver diferença nos seus processos, no seu trabalho. E aí, quando você entende e aceita isso, é que você vira e fala assim, tá aí, eu acho que eu posso fazer algo a respeito. E o que é o algo a respeito que você pode fazer, doutora? É agir com essa inteligência que eu tô te falando. É agir de forma a fazer com que os seus processos estejam o tempo todo no que eu chamo de ciclo virtuoso. Ele foge daquele vicioso que eu te contei antes. Você evita inúmeros passos dentro da serventia. É isso que você tem que evitar. Você tem que evitar de ficar sendo intimado o tempo inteiro para trazer mais uma informação, para trazer mais umas custas, para trazer mais uma coisinha. Porque isso aí está levando anos das suas ações. Anos. E isso pode ser alterado por você. Você pode modificar essa realidade. Então, essa é a mentalidade que acelera as suas ações. E aí, quando você aceitou, passou pela fase da aceitação, você viu que realmente você pode trazer uma mudança real para o tempo de trâmite dos seus processos, aí você chega na terceira fase. Muito boa noite, doutora Isabela. Muito boa noite, doutor Ayas, doutor Patrese. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Essa nossa live, ela fica gravada, tá bom? Se depois você quiser acompanhar desde o início, toda essa lógica, todo esse raciocínio para entender qual é a mentalidade que vai acelerar suas ações, confere aqui no perfil, tá? Assista a live toda que tá valendo a pena, tá? Tá valendo a pena. Eu já dei dicas valiosas aqui, até de como acelerar o seu mandado de pagamento, tá bom? E aí, a terceira fase pela qual todos os meus alunos passam e você também vai passar é a seguinte: você primeiro negou o problema. Negou. Na segunda fase você aceitou. Beleza. Entendi, Daphne, aceitei. E a terceira fase, você parte para a ação. Na terceira fase, você, depois de ter aceitado, fala assim, agora eu vou agir. E como é que é essa ação? Primeiro, você vai aprender e se capacitar para fazer tudo o que você pode fazer, que está nas suas mãos, que está no seu alcance, para que suas ações sejam mais céleres. Quer exemplo? Uma delas? Dominar as custas do TJRJ. Quando você aprende sobre as custas, você sabe fazer os recolhimentos corretamente, você entende quais são os pedidos, quais são os requerimentos que você faz ao longo do processo que precisam de recolhimento, você consegue se adiantar. Você deixa o seu processo o tempo todo no tal do ciclo virtuoso. Vai demorar? Pode ser que sim, doutor. Infelizmente, porque a gente estava aqui exatamente conversando sobre isso. São muitas as questões que levam à lentidão do judiciário. Porque se fosse só as custas, estava fácil de resolver. Mas não é só isso. Então pode ser que o seu processo ainda demore? Pode ser. Mas fazendo conta de padaria, tá? Conta de padaria. Quando você recolhe as custas corretamente, você economiza pelo menos 12 meses na sua ação. Pelo menos. Porque, como é que eu cheguei nesse cálculo, Daphne? Não estou entendendo esse cálculo seu. Me mostra, me prova. Eu prometo para vocês que eu vou trazer, inclusive, com prints por aqui, tá? Eu recentemente, foi agora em junho, eu fiz a imersão jurídica dominando as custas do TJRJ, que foi um evento online, gratuito, tá? E lá eu mostrei, com prints de diversas ações, e provei isso que eu tô te falando aqui, tá? Que é possível você acelerar em pelo menos 12 meses as suas ações, quando você domina as custas do TJRJ. Exatamente como que isso é possível? Por exemplo, só na inicial. Quando você já distribui a ação, você sabe que aquele cliente não é hipossuficiente. Você sabe que ele tem uma boa renda,
que vai ser complicado partir primeiro para tentar uma gratuidade de justiça. Só de você já entrar com essa ação, adiantando as custas e adiantando de forma correta, é possível que você ganhe aí pelo menos uns 6 meses de ação. Porque se você fosse antes pedir gratuidade de justiça, tá? Mesmo sabendo que o cliente não tinha condição, isso ia para o juiz ia te intimar para você trazer documentos, até você trazer documentos ou não. Só nisso aí, às vezes, já vai quase uns 6 meses. Para depois ele indeferir a gratuidade, para depois você ser intimado para recolher as custas. Então, doutora, tudo isso faz muita diferença. Se você está pensando que o seu requerimento, eu vou fazer uma petiçãozinha aqui rápida, não vou pensar muito, vou fazer um requerimento aqui, não sei se está bom, mas lá eles entendem. Doutor, você pode estar dando um tiro no seu pé. Porque o quanto mais claro e mais completo tiver o seu pedido, mais rápida vai ser a resolução dos seus problemas. Mais rápido. Por quê? São pessoas do outro lado analisando. A sua petição, ela não vai direto para o juiz. Ela passa primeiro por toda uma equipe. Ela passa pela equipe do cartório, que faz a primeira análise, que verifica ali se tem alguma coisa para certificar, de tempestividade, de custas. Ela tem que certificar de acordo com as últimas decisões, para ver se está de acordo, para ver se ainda está faltando alguma coisa. Então, quanto mais completa for a sua petição, melhor vai ser. Então, essa é a mentalidade que eu trouxe aqui para vocês hoje. E é a única capaz de acelerar suas ações. Infelizmente, se você está pensando que o que acelera a sua ação é você ficar o dia inteiro no balcão virtual, doutora, eu tenho uma má notícia para você. Não é isso que vai acelerar suas ações. Não é mesmo. O que vai acelerar suas ações é você ser mais assertivo. É você trazer tudo que for possível para você evitar atos processuais ao longo do trâmite daquela ação. Isso leva o seu processo para o tal do ciclo virtuoso de processamento, tá? E eu quero muito poder ajudar vocês em tudo isso. Por isso, sigam aqui o Help Juris. Quem não é seguidor ainda, começa a seguir. Todo dia aqui no Help Juris tem conteúdo de qualidade, tá? Em que eu te ajudo a acelerar as suas ações em pelo menos 12 meses dominando as custas do TJRJ. Te trago ensinamentos valiosos sobre a questão das custas processuais e que vão, de fato, te mostrar um caminho aí para você acelerar o recebimento dos seus honorários e para você ter segurança nos recolhimentos e segurança na sua atuação, no seu relacionamento com o seu cliente. Tudo isso é extremamente importante, tá? E toda quinta-feira tem live às 20h42. Eu tô esperando vocês, então, na próxima semana e vejo vocês sempre por aqui, tá? Um ótimo fim de semana para todos e a gente se vê. Tchau, tchau!